Vamos começar então com Borré fora do Gauchão. E essa notícia horrível para o Inter, para o técnico Roger Machado e para o torcedor, né, Vaguinha? A gente não tem a informação ainda. Muito provavelmente o Inter vai soltar uma nota como faz antes dos jogos, né? Como faz sempre antes dos jogos, amanhã. O Inter tá indo agora, início da tarde, para Caxias, tá tendo treino neste momento no estádio Beira-Rio, o último treino antes do jogo. A grande questão aí é saber se a lesão foi grau 1, grau 2 ou grau 3, tá? A informação como eu recebi ontem à tarde foi... Primeiro que a informação da lesão foi dada pelo Jason, ainda no sala de redação ou à tarde? No final... O Jason e o João Prestes deram em GZH na tarde, depois do sala. Não, a informação, porque a informação chegou durante o sala e a gente começou a apurar ali. Ah, tá. E o Jason e o João Pretzel conseguiram a informação sobre a lesão, que realmente ele tinha sido retirado dos treinamentos. E mais tarde eu confirmei a informação, recebi um detalhe que é muito triste para nós, que é a confirmação de uma lesão muscular que o tira do Campeonato Gaúcho, tá? Essa é a informação preliminar. A informação como eu recebi foi, tá fora do Gauchão. Não sei se o Inter vai confirmar a informação de que tá fora do Gauchão, mas se repetir a linha que tem adotado na divulgação das informações, eu atentei a esse detalhe para saber como o Inter tinha informado a lesão do Wesley. E o Inter informou, lesão grau 2 na coxa. Então, Tá sem tempo, né? O Inter não estipula o tempo. Não estipula tempo, mas lesão grau 2 é 3 semanas, 4 semanas, tá? Então a gente tem uma dúvida aí se o Wesley vai voltar no segundo jogo da final. Imagina o Borré, a essa altura, ter uma lesão grau 2 confirmada. E se for grau 3, ele fica de fora do início do Campeonato Brasileiro. Tá conversando com o Jason agora, que tá indo para Caxias. O Jason me mandou uma matéria de uma lesão do Borré no ano passado, que foi lesão muscular na coxa esquerda, no posterior da coxa esquerda. Vocês lembram? E ele até teve um processo muito rápido de recuperação. O Roger falou que durante o período de recuperação, o Roger disse, como é que é? Ele se recupera mais rápido do que o normal, alguma coisa nesse sentido, o Roger falou. A lesão foi no dia 29 de setembro. 29 de setembro. Olha pra mim quando foi o Grenal, por favor. 29 de setembro. Então ele tem... O Borré tem essa característica de ser um jogador que se recupera mais rápido. O Grenal foi 19 de outubro. Agora fica muito complicado a gente fazer qualquer conjectura em cima de uma informação que ainda não tem o detalhe, né? Eu conversei com um amigo meu que é fisioterapeuta, liguei pra ele ontem e expliquei como eu recebi a informação e perguntei pra ele, cara, quanto tempo de parada? E ele, qual é o grau? Daí eu disse, eu não tenho essa informação do grau da lesão. Daí ele disse, então eu não tenho como te dizer qual é o tempo de parada. Se for grau 2, é de 4 a 6 semanas. Sim, que é o caso do Wesley. Que é o caso do Wesley. Aí ele tá fora do Gauchão realmente, se for grau 2. Se for grau 1, existe a possibilidade dele retornar no último jogo da final, se o Inter chegar. Decisivo mesmo. Mas assim, vai depender muito da questão clínica dele. Entretanto, eu repito, a informação como eu recebi foi, está fora do Gauchão. Essa notícia, tá? Vocês lembram do lance ou foi em treinamento? Teria sido no jogo contra o Monson, mas ele saiu de campo normal, ele foi substituído, o campo estava muito encharcado, lembra? Assim, ele não saiu mancando, ninguém disse, o Borré saiu por lesão, sim. Tá? Ele não pediu substituição. Sim, entendi. É sobre isso. O campo estava muito pesado, né? Tava. O campo tá muito pesado. Ponto, assim, claro que, gente, não tem como controlar as lesões, não tem como ter 100% de certeza do motivo, mas o Inter correu o risco no momento que o Inter resolveu jogar quase todos os jogos pro time principal. O Inter se apresentou dia 8 de janeiro, dia 16 fez um amistoso contra o México, com o time titular, e depois fez... Quantos jogadores o Inter, quantas lesões musculares o Inter teve nesse início de temporada? Só para completar, 30 dias desde o jogo do amistoso com o México, com o Monson, o Inter fez 9 jogos, é uma média de um jogo a cada 3 dias. Reserva, o Inter usou só contra o Brasil de Pelotas. O Borré jogou 7 jogos no Gauchão, mais o jogo contra o México. E aí tu expôs a isso, aí tu perdeu o Wesley, o lesão muscular é o Wesley e o Borré.
Teve a lesão do Alan Patrick, que é um acidente. Tabata também é lesão muscular, não é? É que o Tabata é na pré-temporada, não tem a ver com os jogos, né? Não, mas é que eu me refiro quantas lesões, quantos jogadores o Inter perdeu por lesão muscular, porque aí tu pode criar comparações com Tá, mas outros clubes. de quando tu quer saber? Não, é que Não, o muscular é o Wesley morrer. Desde o início do ano. E Porque o acho Tabata que, foi antes, né? acho que Luiz Acho que o Luiz Otávio também, o garoto. e, Agora e não o jogou, Cleiton né? Sampaio, não sei se é muscular. O Cleiton Sampaio... Cleiton, a gente mostrou essa tela ontem aqui É. no Segue o Fio, né? Eu já abro pra Não, a você. gente calcanhar? mostrou. Mas o Cleiton Sampaio foi uma pancada inicialmente, eu não né? me lembro. Ele sai do jogo. Não, lesão muscular, assim, de titulares, 2. Wesley e Borré. E o Tabata, né? O Tabata. Tabata. O Tabata Mas tem o Tabata desconforto, não mas é... ele vem da pré-temporada. É, mas não, o Tabata nem desconforto. começa a temporada. Não, ele não joga, mas ele tem a lesão na pré-temporada. Não, eu acho que não. Eu Tu acha que é anterior? Ele já tem Não, mas- alguma coisa. É, não Ele já chega fazendo um fortalecimento. O Cleiton Sampaio é uma lesão no calcanhar. Tá, então não não tem tem nada nada a ver. Não tem nada a ver. A do lateral direito não tem nada a ver, que é uma lesão, é um acidente, que é o ligamento do ligamentar, né? joelho. O Alan Patrick é uma lesão também Luiz de trauma. Otávio é lesão no adutor da coxa. O Tabata também é coxa, um desconforto muscular. E o Wesley que tem essa lesão também muscular Sim, na então, coxa. mais agora o Borré são 4. Isso. São 4. Não, eu faço isso porque às vezes a gente faz grandes alardes sobre lesões musculares e aí quando tu vai olhar a média dos clubes brasileiros, tu vai ver que todo mundo tem mais ou menos o mesmo, Tem. Só que não é só lesão o mesmo muscular. número. A do Alan Patrick, quando tu joga, tu tá exposto à lesão. Não só muscular. Então, se fosse por isso... pré-temporada. Sim, mas tu aumenta o risco. A questão é, porque eu não tô falando isso agora porque não é engenheiro de obra pronta. Eu falei isso lá no começo do gauchão. Mas é que Eu como acho que tu o Inter faz não a tinha que relação. exagerar. Qual é o nome do outro menino aí que fez o Cleiton Sampaio? Cleiton Qual Sampaio que fez? calcanhar. Tá, o outro, Luiz Otávio. Otávio. Quantos jogos ele jogou? Tá, então peraí. Se a gente vai chegar a essa conclusão, fazer o seguinte, não tem mais que poupar jogador, porque não é lesão muscular, não dá lesão muscular jogar. Não é só mais isso. poupar, não precisa mais poupar. Por exemplo, Eu Tá quando... todo mundo errado quem tá poupando o Flamengo César, lá, ó, que tá dando Munari, carga. eu sou a favor de... E ainda mais nesse ano que a gente precisa ganhar o gauchão e a gente tinha um objetivo na primeira fase que é classificar em primeiro. Tá? Eu sou a favor de colocar força máxima sempre. Mesmo correndo o risco das lesões. Aí eu acho que assim, o jogo contra o Monson, 2 jogos, tá? São Luís lá, depois do Grenal. Teve um jogo que também tinha uma condição adversa. Puxa vida. Que eu acho que o Inter tinha que ter preservado. O som é a chuva. deve ser o jogo aquele que o Grêmio fez no outro dia, o jogo lá em Novo Hamburgo. Exato. Aquele jogo, contra aquele quem jogo foi o que jogo também tinha muito, que o campo tava muito encharcado. Isso. Choveu Foi contra muito São no José. dia. São José. Ali eu achei um risco, ali acho que não saiu ninguém machucado, mas certamente os jogadores foram acumulando desgaste físico. E aí eu já vou abrir o segundo fio do dia, que é esse aqui, ó. Com tantos desfalques, o que dá pra esperar do jogo de amanhã no Centenário? Já botando aqui no telão a provável Posso responder escalação. pelo Vaguinha? Pode. Assim, ó, falando pelo Roger, tá? Já não é um absurdo o Inter perder o gauchão. Sinceramente, se o Inter chegar na final sem Alan Patrick, sem o Wesley, sem Borré e perder, vão querer queimar o Roger. Gente, não tem. Aí realmente, aí é exagero. Aí é diferente. Contra o Caxias, não, né? Contra o Caxias dá e sobra esse time. Mas agora, em relação a título, é óbvio que essa análise tem que ser feita. Se ganhar, é um feito extraordinário do Roger, se não tiver os 3. E se perder, na hora de analisar, a gente tem que entender. Da mesma forma que foi ano passado. O Inter teve que jogar contra o Luca, contra o Juventude. Era óbvio que se o Valença estivesse bem, a chance de ter vencido o Juventude era muito maior. Tá, mas só um pouquinho. É óbvio que o Inter diminui de força se não tiver os seus principais jogadores. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. E também é óbvio que perder pro Grêmio não é nenhum absurdo. Então tu tá dizendo que se o Inter perder pro Grêmio, podia ser... Não, é que se o Inter Podia tivesse perder com os é titulares que se pro o Inter Grêmio. tivesse com os titulares... Quem olha pensa que o time do Tá. Inter é a Não, seleção da Espanha. É que se o Inter perder com os titulares pela sequência de anos perdendo, eu acho que a pressão vai ser grande. Eu acho que tá errado o campeonato estadual, mas enfim, a minha opinião não é a... Não, então tu tá querendo geral. me dizer então que o Grêmio que ganhou 7 anos seguidos, se ganhasse do Inter agora, iria derrubar o Roger se fosse com os titulares? Não ia derrubar o Roger. Mas conhecendo a aldeia, a pressão seria O grande. senhor está diminuindo
Não, força não nenhum, não, do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Tá, o senhor mas está não. diminuindo a O que força que do dá Grêmio pra Futebol Porto explicar? Jamais Alegrense. faria Fala isso. do tema, O senhor está Não, diminuindo a tô- força do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Não, Ó, nada o a CCD já tá amarelado Sabe que não agora é aqui isso. no Segue o Fio, tá? Porque também tá passando Tinha que tudo dar aí, amarelo pra puxa. opinião dele. O Inter é que tá Tinha que pressionado dar a ganhar o amarelo pra Gauchão. opinião Tá dele. vermelho, cara, Não, pelo amor de não, Deus. não, Ele tá segura. ele com o dedo em riste pra cima de ti. Não, ele Tá não, vermelho. ele não vai crescer as unhas aqui, senão ele vai ser avermelhado. A Amanda, inclusive, já me disse que eu já tinha que ter dado amarelo pro CCD. Até demorei, tá? Meu VAR Tá certo, aqui, ó, no meu tá ouvido. certo que agora eu tô com o VAR contra mim, né? Que a Amanda gosta muito pouco de mim, então eu tô... Voltando ao Vitimismo. tema. Vai ao tema. O que, Vol- que podemos esperar do jogo de Tá, amanhã, Vaguinha? voltando ao tema, tá? Eu quero dizer o seguinte. Na minha opinião, não diminui em nada a responsabilidade que o Inter tem de ganhar o Campeonato Gaúcho. O time, ele fica enfraquecido, evidente, isso é fato. Mas o Inter tem investimento, o Inter tem jogadores que podem sim superar Caxias, Grêmio e Juventude nessa reta final. Tá? Esse é o meu pensamento. A questão da responsabilidade do Roger, isso a gente vai ver depois. Se o Inter não ganhar o Gauchão. Aqui é madeira, o MDF, aqui é madeira. Porque vai ganhar. Agora, em relação ao time de amanhã, a única dúvida que eu tenho aqui, é em relação ao aproveitamento do Iago Noal. Porque o Roger foi flagrado batendo um papo com o garoto essa semana. Ninguém sabia da situação do Borré e o Roger conversou com o Iago Noal. Então, o que eu acho é Carboneiro na esquerda, ele não mexe nisso, Wanderson na direita e Iago Noal centralizado. Eu acho que é isso, tá?